Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de acordarmos e de estudarmos a Tua Palavra. Hoje vamos estudar sobre um dos Seus milagres, que o Seu Santo Espírito esteja sobre a Lilian, nos ajudando a compreender essas verdades tão maravilhosas que a Tua Palavra nos apresenta. Continue se revelando a nós, Jesus, que essa revelação, que ao contemplarmos as tuas maravilhas, ao contemplarmos o teu amor, a tua misericórdia para com todos nós, para com todas essas pessoas, que nós sejamos transformados, ó Pai, e que sejamos mais semelhantes a Ti também. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para honrar o Teu nome e para nos ajudar juntos, nos aproximarmos mais de Ti. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Edna, eu queria pedir para você tirar o microfone da Dinaí, porque daí na hora da oração fica um ecozinho, sabe, para melhorar o som. Aí quando for necessário, quando for necessário o pessoal abre o microfone. Muito bem, gente. Hoje nós vamos estudar a respeito de você ter o entendimento de como Deus espera que a gente haja com as pessoas, e principalmente dentro de toda a cultura geral que nos cerca, né? E como que isso interfere na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, do julgamento uns com os outros. E quando isso nos afeta, o que você entrega? Você entrega o seu melhor ou você entrega o seu pior? Lívia, por que você está falando isso? Porque nós vamos falar a respeito hoje de uma visão tão distorcida das coisas e que muitas vezes pode acontecer com a gente e a gente acabar agindo da mesma maneira que a gente vai ver retratado aqui. Então, os temas que a gente vai estudar estão hoje em 3 livros, em Marcos, em Mateus e Lucas. Em Marcos, no capítulo 3, abre sua Bíblia, a gente vai ter a oportunidade de ver ali o nosso Senhor Jesus de forma altruísta, sempre promovendo o bem-estar das pessoas. Como os Salmos, né, apresenta lá no Salmo 32, diz: o Senhor seja engrandecido porque Ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Assim, da mesma maneira como a gente cuida dos animais, como a gente cuida dos nossos interesses, a gente também deve cuidar do interesse de Deus para as pessoas. E aqui Jesus, ele mostra claramente isso. E como quando as pessoas são afrontadas pelo legado delas, pelo comando delas, pela autoridade delas em relação a uma região, alguma coisa, como isso revela-se, né? E aqui diz assim, ó, depois disso, ele voltou à sinagoga e ali estava um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Na minha versão fala que era aleijado, então ele deveria ter tido algum tipo de paralisia e a mão deve ter ficado assim, né, encurvada e não conseguia abrir, mexer, não tinha movimento. Algum tipo de paralisia que ele sofreu, infantil, ou algum tipo de derrame, alguma coisa. Os fariseus estavam ali de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Gente, olha só, a liderança da igreja na época de Cristo, eles tinham colocado tantas limitações em relação ao sábado, e isso daí, com certeza, Dai já deve ter trabalhado em outros estudos, e só para comentar aqui, eles tinham sofrido, como povo de Israel, muitos exílios. O primeiro exílio o grande exílio foi o exílio da Babilônia, né? Então, eles foram levados cativos, como escravos, toda a nação foi quebrada, o templo totalmente destruído. Então, eles agora, depois de voltarem desses cativeiros, desse sofrimento todo entre as nações, porque eles desobedeciam, né? Deus quer abençoar, ele não abençoa porque a gente faz alguma coisa, ele abençoa porque ele é, não que a gente merece. Nada é por merecimento diante de Deus, mas é pela sua misericórdia, pela sua bondade. Então, Deus, ele não espera de nós algo para nos abençoar, ele nos abençoa porque ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes ele também tem em sua pretensão o desejo de que nós sejamos obedientes a ele. Então, muitas das vezes, nossa conduta interfere de sermos ou não abençoados por Deus, não na forma de meritocracia, mas na forma de sermos obedientes, como filhos. Entende? Nós somos filhos de Deus, formados à sua imagem e semelhança.
Ele nos chamou para esse bom propósito. Se você for ver, a gente já estudou outras vezes, né, lá numa vida com propósito, a nossa identidade em Cristo é que Ele nos predestinou antes da criação deste mundo em amor, para sermos adotados como filhos do Senhor. E Ele quer resgatar em nós a imagem e semelhança que se perdeu daquilo que Ele é, que é amor. E vocês serão conhecidos como meus discípulos, praticarem amor uns aos outros, se executarem amor uns aos outros, se amarem uns aos outros. Então, Jesus, ele tinha esse desejo muito grande de fazer uma disruptura com um monte de paradigmas e leis e sequências de que eles tinham colocado tudo pelo medo de serem novamente levados como cativo. Mas só que o rito se tornou maior do que verdadeiramente um coração contrito, né? Aquele coração desejoso de receber a Deus, de estar em comunhão com Ele. Então, eles agiam pelas obras para que isso pudesse evitar um castigo, um exílio, ou para que desse de uma maneira a oportunidade para que Israel voltasse à glória que ela tinha, né, no tempo de Salomão. Então, tinham vários pormenores. E ali, eles tinham colocado tantas regras em cima da guarda do sábado, ficou um peso tão grande que as pessoas não tinham mais a conexão com o Deus vivo. Elas não tinham mais aquela coisa de estar ligado, conectado à videira verdadeira, para que sejam ramos frutíferos. E ali eles falaram, quer ver que ele vai curar? Em outras palavras. E ali ele disse ao homem na mão aleijada, fique aqui, onde todos possam vê-lo. Então ele perguntou aos presentes, que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las de ajudá-las? Ninguém disse nada. Ele os encarou um a um, indignado com aquela religiosidade falsa e inflexível deles. Então ordenou ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu e ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram dali imediatamente, discutindo como unir forças como partidários de Herodes para acabar com Jesus. Outro comentário a respeito desse mesmo episódio, vai lá agora em Mateus, capítulo 12 de Mateus, você vai ver ali claramente, gente, isso é muito sério, porque se nós falamos que somos filhos de Deus, a gente deve agir em detrimento do bem-estar do próximo, e não pensando que dentro dessa região quem manda aqui sou eu e tem que ser do meu jeito, como os fariseus tinham o pensamento. Quem é ele? Acabou de chegar aqui. Olha a nossa história. Olha a nossa escolas. Eu já estou aqui há quanto tempo? E esse mestre aí chega agora e quer dar um de bonzão, ensinando a gente como a gente deve guardar o sábado? E todos os outros que foram antes e que colocaram isso e isso para nós, o que é isso? Isso aqui é a nossa tradição e a nossa cultura. E o meu valor era isso que estava latente no coração deles. Não era o bem-estar do outro, não era a salvação, não era o desejo de fazer o bem, não era o desejo de servir, de estar ali entendendo que a propósito são as pessoas e que verdadeiramente Deus pede para que a gente lembre de um dia especial para o santificar. 6 dias você vai fazer as obras do Senhor, você vai lutar as guerras do Senhor, mas no 7º dia você vai lembrar como um memorial da criação, como um momento de reconexão com Deus. E aqui ele conta, em Mateus 12, versos 9 a 14, a seguinte situação. E aqui Jesus ele vai mais fundo, ele catuca um pouco mais. Depois de passar pela plantação, Jesus entrou na sinagoga. Ali estava um homem que tinha suas mãos ressequidas. Alguns dos presentes, com a intenção de acusar a Jesus, perguntaram, é permitido, Senhor, curar no sábado? E Jesus lia os pensamentos das pessoas e ele sabia que por trás disso existia um grande mal, né? Ele respondeu, existe alguém aqui, olha como foi sábio, se encontrar no sábado um cordeirinho, um animal, uma ovelha, caído numa ribanceira, num buraco, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei para com a bondade com os animais. Ou seja, olhando eles ao redor, eles podiam ver ali a dureza do coração. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Era uma oportunidade
Como que podemos negligenciar salvar a vida? E ali eles estavam com o desejo de matar Jesus. Jesus com o desejo de salvar a vida de uma mão, de um homem que estava ali, né, com problemas, sem poder trabalhar, fazer as coisas de uma maneira mais rápida, eficiente, e eles com o desejo de matar Jesus. Então, assim, quem que realmente estava praticando bem? Cristo ou os fariseus? A bondade para com as pessoas era tão necessária como eles tinham o zelo pelo animal. Só que o animal custava dinheiro. O animal foi comprado a um preço. E a vida do ser humano tinha sido zerada a nada. Então, Jesus ele veio para restaurar verdadeiramente o valor daquilo que é. O que tem valor? Todos os seres vivos têm valor. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele merece mais cuidado e zelo do que o próprio animal. Porque se fosse um animal que tinha custado dinheiro na mão deles, na hora eles iam tirar do buraco a ribanceira, do que fosse. Porque custou. Entende? É uma hipocrisia. E aqui, ó, então ele disse ao homem, estenda a mão. E ele obedeceu e foi curado. Os fariseus saíram furiosos, discutindo como acabar com Jesus, como matar Jesus. E aqui você também pode ver a mesma história agora lá em Lucas. Vai em Lucas 6, são só 5 versículos também. Mateus, Marcos, Lucas 6. A gente vai ver ali agora, do 6 até o 11. E diz assim na minha versão, no outro dia, Jesus ensinava na sinagoga e estava ali um homem que tinha sua mão direita aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho em Jesus para ver se ele iria curá-lo, quebrando, então, a lei que eles tinham feito para a guarda do sábado. Percebendo a intenção dele, Jesus pediu ao homem da mão aleijada, fique bem aqui para que todos possam vê-lo. E ele obedeceu. Então ele disse aos presentes, que atitude é coerente no dia do sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? E eles encarou um a um, ordenou ao homem, estenda a mão. E ele estendeu. E essa mão ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar basta naquilo. Quando a gente vai entendendo o significado de que Cristo ele tem a necessidade de trazer aqui um pensamento tão importante. Quando interrogado, é lícito curar no sábado, Jesus respondeu, qual dentre vocês que tendo uma ovelha, se num sábado cair numa cova, não lançará a mão sobre ela e a levantará? Onde está o valor do teu coração? Onde que estão as suas intenções? Assim, maior é o cuidado que o nosso Pai manifesta por um animal, porque o homem foi criado à imagem e semelhança divina. Isso ilustra a operação de todas as falsas religiões. Aqui você vê a hipocrisia no coração. Se você ataca, se você maltrata, se você desdenha, tudo isso faz com que você revele o seu pior numa situação e não o seu melhor. Jesus, ele é filho de Deus e ele é tão Deus quanto homem. É algo que é mistério para nosso entendimento. Mas aqui a gente pode ver que toda religião que combate a soberania de Deus despoja o homem da glória que pretendia nos ser desde a criação do mundo. E isso nos foi destituído com a queda, com a separação, com a ruptura de conexão com Deus. E agora Cristo vem para restituir-nos novamente a imagem e semelhança do Altíssimo em amor. Nos predestinou em amor para podermos viver isso. Toda religião falsa ensina que adeptos a serem descuidados com as necessidades uns dos outros, com o sofrimento, com o direito humano. O Evangelho ele dá alto valor à humanidade. Como resgate, todos nós fomos pagos pelo sangue de Cristo. E ensina uma terna solicitude pelas necessidades e misérias do homem. O Senhor diz, farei um homem que seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o puro ouro de Ofir. Quando Jesus se voltou para os fariseus com a pergunta, é lícito, no dia de sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou matar? Pôs diante dos próprios olhos dele a intenção que estava no coração dele de matá-lo.
Estavam ali dando vida para um rapaz que tinha a mão ressequida. E aqueles fariseus, aqueles homens que eram líderes da época, que estavam ali se sancionando dentro de uma região, né, como líderes, eles desejavam trazer um ódio, trazer a morte, ao passo que Cristo desejava trazer a felicidade às multidões de pessoas. Então, cada situação que a gente passa, nós podemos pensar da seguinte maneira: se você está passando hoje por essa situação, o que você vai entregar? O seu melhor ou o seu pior? O que você vai entregar? Então, muitas vezes, a gente fica indignado. Jesus poderia ter ficado indignado, porque ele olhou um a um e questionou. É como se ele tivesse com os olhos ali, olhando firmemente para cada um, para ler a intenção do coração. E o que isso vai tirar de você? O seu melhor ou o seu pior? E aqui ele fala que na cura da mão ressequida desse homem, Jesus, ele condenou o costume dos judeus e colocou o verdadeiro significado do quarto mandamento, que é lícito fazer o bem no sábado. Ele declarou a todas as pessoas de todas as eras, e ele honrou o sábado, e passou a dizer que honrando e cuidando um dos outros no dia do sábado, você está glorificando a Deus o Pai, você está reverenciando verdadeiramente aquilo que é o propósito. Porque afirmam que Cristo aboliu a lei, ensinam que ele violou o sábado e que justificou os discípulos de assim fazer, colocando-se assim na mesma atitude que tomaram os astutos fariseus e líderes da época. Da mesma forma, homens hoje dizem, a lei caiu. E também estão dizendo, da mesma forma como os fariseus do passado, contradizem dessa maneira o testemunho do próprio Cristo, que declarou: tenho guardado todos os mandamentos do meu Pai, e permaneço eu no seu amor. A lei se resume em amar o próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Então, o próprio Cristo, ele não veio para abolir a lei, ele falou: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la, com o propósito completo. Cristo é um vivo representante da lei. Nenhuma transgressão dos seus santos preceitos se encontrou na sua vida. Ele agiu em harmonia com todas as coisas. E olhando a uma nação que testemunha ansiosa a oportunidade de o condenar, pôde dizer em contradição: quem dentre vós me convencerá de que tenho pecado? Agindo dessa forma, Jesus estava contradizendo a lei do Senhor, do nosso Deus, o próprio Pai, a quem ele reverenciava, amava e seguia, a quem ele há pouco tempo tinha escutado: este é meu filho amado, em quem me agrada, em quem me comprazo. É demais isso, gente. O Salvador não viera para pôr de lado nenhuma parte daquilo que havia sido colocado pelos patriarcas e profetas, pois ele próprio falara por intermédio desses representantes às nações anteriores. Todas as verdades da palavra de Deus, vindo dele agora, não contradizia-se em nada o testemunho que ele aplicava em salvar a vida das pessoas. Mas essas inapreciáveis joias tinham sido colocadas por falsos profetas. Sua preciosa luz era agora aplicada a servir ao erro, dizendo que aquilo não era lícito. Deus queria que fosse tirado, então, esse engaste de zelos, esses tampões dos olhos, né? E recolocado na verdadeira verdade. Essa obra unicamente uma divina mão poderia realizar. Por sua ligação com o erro, a verdade tinha estado em serviço da causa do inimigo de Deus. Cristo viera colocar as condições de glorificar a Deus e operar pela salvação da humanidade. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com um cântico alegre, saibam que isso que o Senhor exige. Foi Ele, não nós, que fez povo seu. Somos ovelhas do seu rebanho. Entre pelas portas e dele com louvor e com átrios com hinos. E o Senhor declara acerca de todos quanto guardam o sábado, de que não estão profanando de fazer o bem. Ou levarei o meu santo nome, festejarei na minha casa de oração. É dado que todos quanto Cristo santifica, assim como sinal de poder santificador, o sábado é dado a todos quanto por meio de Cristo, que se tornam parte do povo de Israel de Deus espiritual. E o Senhor disse: se vocês desviarem dos seus pés de fazerem do sábado a sua vontade,
mas sim fizerem desse dia um dia deleitoso, santo dia do Senhor, de honrares e glorificares, de darem honra a Ele, e se deleitarem no Senhor, e todos quanto receberem o sábado como sinal no poder do Criador, o Redentor de Cristo, ele será um deleite para mim. Vendo nele Cristo, que nele se deleitava, o sábado lhe aponta as obras da criação como testemunho de seu grande poder em redimir o homem, ao passo que evoca a perdida paz edênica. Fala da paz restaurada por meio do Salvador. E nele, na natureza, ele repete o convite: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Como foi perdida a paz edênica no sábado, e passou a ser uma porta agora no tempo, assim como Cristo é na nossa redenção. O sábado é uma porta do convite de Cristo a dizer assim: vinde e repousai um pouco. O sábado reafirma Deus como nosso Criador, como sinal de aproximação, e bem-aventurados que guardam a palavra e praticam, porque assim mostram que têm fé através das suas obras, de lembrar e santificar do santo dia do Senhor. Então aqui a gente pode ver que Cristo em todo tempo ele não confrontou a palavra de Deus, porque ele é a palavra. Ele é o assim diz o Senhor. E ele em sua magnitude, em sua perfeição, mostrou ao homem como devemos seguir a lei de Deus em amarmos uns aos outros. E aquele homem que tinha aquela mão ressequida pôde experimentar o alívio de Deus. E hoje você também pode experimentar esse alívio executando misericórdia. Misericórdia para as pessoas que faltam contigo. Então, que você e eu possamos apresentar diante de Deus essa alegria e viver essa paz. Porque os frutos da justiça se manifestam na paz de Deus em nós. A Bíblia fala assim, que todos aqueles que têm sede e fome de justiça, a promessa é: vocês ficarão satisfeitos. Está lá em Joel 2, verso 19. O coração de vocês deve ser preenchido de intenso anseio por sua justiça, cujo efeito a palavra de Deus declara ser paz. A justiça de Deus se revela em paz para conosco. Então, que a gente possa, através desse fruto, repousar em segurança para sempre na paz que Cristo quer dar. Da gente ter união, da gente ter alegria, da gente fazer o bem, e de a gente ter a certeza de que em situações de confronto, de dificuldade, como Cristo passou naquele momento, ele entregou o melhor dele, curando aquele homem. E que a gente possa, então, em momentos de aflição, de dificuldade, dar o nosso melhor. O que você vai entregar? O seu pior ou o seu melhor? Que a gente possa entregar o nosso melhor. E que, dentro de uma situação que a gente se sentir ameaçado, a gente lembre que somos filhos, raça eleita do Senhor, sacerdotes, para delegar às pessoas a paz de Cristo. E assim a gente possa viver em total comunhão, em conformidade com a palavra que é Cristo. Amém. Deus possa nos abençoar. Alguém tem algum pedido, agradecimento para a gente orar e a gente vai finalizar nosso estudo. Quer falar alguma coisa, Rita? Não. Lilian, eu só queria lembrar o pessoal para a gente entrar sempre até 6h05 ou 5h05, porque daí a gente consegue dar bem o andamento aqui do grupo, eu consigo admitir todo mundo, tá? Então, assim, as coisas vai ficando mais corrido, e aí a gente vai admitindo sempre até às 5h05 ou 6h05, dependendo do fuso horário, tá bom? Tá bom. Ô, Lília, Oi, Rita. eu ainda quero passar aquele testemunho para você no grupo, tá? Eu esqueci de passar. Então passa, meu amor, passa que vai ser uma bênção para todos nós, viu? Eu vou mandar em áudio, tá? Tá bom. Porque é meio longo. Tá bom, não tem problema, vai ser bênção. Tava com saudade de você. Você quer orar pra gente, Rita? Posso orar? Então ora. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Graças te damos, ó Pai, pelos momentos que passamos aqui, na tua santa presença, estudando a tua palavra. Mesmo distante, Pai, temos a certeza que estamos unidos num só pensamento e buscarmos ao Senhor
Obrigado, Senhor Deus, por essa grande oportunidade que temos de aprender a Tua palavra a cada dia. Amém. Peço perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos ajude, Pai. Para não guardar só para nós, possamos compartilhar com o nosso semelhante também, levar a Tua mensagem de amor, assim como a Tua palavra diz hoje, que nós temos que nos preocupar com o nosso semelhante, temos, Senhor Deus, que estar atento com a necessidade de cada um. Então, por favor, Pai querido, que Teu Santo Espírito venha nos encher a cada dia com Teu poder, para cumprirmos a missão e assim possamos apressar a Tua volta para nos levar desse mundo que não está nada bom vivermos aqui. Nos ajude, Pai, a apressar a Tua vinda. Amém. Fique conosco, com cada um dos Teus servos, Teus filhos que estão participando desse grupo, assim também com aqueles que não estão atentando, Senhor Deus, para se preparar para a Tua volta. Esteja com a Tua igreja, Pai. Abençoe e guarde cada um dos Teus ministros, as famílias da Tua igreja. Nos enche com Teu poder, ó Pai, para o preparo para a Tua volta. Fique conosco nesse dia, livre-nos de todo mal, que Teus anjos façam a nossa proteção, Pai, Teu Santo Espírito esteja sempre conosco, falando nos nossos ouvidos. Este é o caminho, andai por ele. Perdoe-nos. Rogamos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado, gente. Um dia Amém. maravilhoso. A quem for Amém. viajar, boa viagem. Quem for trabalhar, bom trabalho. Tá, Um beijo. também. Tudo de bom. Uma bênção para vocês.